Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos calcular qual é a área colorida da figura. Ou seja, nós temos aqui uma circunferência. Dentro desta circunferência, eu tenho aqui um triângulo equilátero, um triângulo inscrito nesta circunferência. Foi dado esse segmento aqui, ó, esse segmento que vocês estão vendo de vermelho, que é chamado de apótema, tá? Ele une o centro do triângulo equilátero com o ponto médio deste lado aqui, ó, de um lado. O nome disso aqui é apótema, tá? O apótema é esse segmento que sai do centro do triângulo equilátero, que coincide com o centro da circunferência, tá? E vai até aqui o ponto médio, esse ponto aqui que nós vamos destacar, vai até aqui, que é o ponto médio do lado. Lembrando que aí é um triângulo equilátero, é um triângulo inscrito em uma circunferência. Queremos saber qual é a região que está de cor amarela, ou seja, a soma dessas três áreas aqui, ó, esta área que é idêntica a essa, que é idêntica a essa, uma vez que nós temos aqui um triângulo equilátero. Então vamos à resolução. Para resolvermos esta questão, vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero calcular a área da região amarelo, tá? Então temos aí a figura todinha pintada de amarelo. Então vamos pensar o seguinte, ó. Para calcular só essas três áreas, eu vou pegar a área do círculo e vou subtrair, ó. Eu vou subtrair esta área aqui, que corresponde à área do triângulo. Então, só queremos esta área que está em amarelo. Então, a estratégia vai ser esta. Vamos calcular a área desta circunferência. Depois, vamos calcular a área deste triângulo equilátero de apótema 2. Esse pedacinho aqui que vai do centro até o ponto médio deste lado é chamado aqui de apótema. Ele forneceu o apótema. Então eu calculo a área deste triângulo. Aí da área do círculo subtrai-se a área do triângulo. Vai restar essas três áreas amarelas. A soma das três áreas vai nos dar a área procurada, tá? Então vamos proceder da seguinte maneira. Vamos aqui refazer o desenho aqui ao lado. Então nós temos aí uma circunferência. Dentro desta circunferência nós temos aí o triângulo equilátero de lado L, tá? O lado desse triângulo é L, os três lados são iguais. E nós temos aqui este segmento. Este segmento aqui que vai do centro da circunferência até o ponto médio deste lado aqui, ó. Isso é chamado de apótema e foi dado este valor. O apótema deste triângulo equilátero é 2. Bom, o que nós precisamos aí é descobrir qual é o valor do raio desta circunferência, tá? O valor do raio, que seria isso aqui. Eu preciso descobrir o valor do raio dessa circunferência. Vamos chamar isso aqui, ó, de R. É este valor que eu preciso descobrir. Mas o que nós podemos observar é o seguinte: como isso aqui é um triângulo equilátero, então nós vamos proceder da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar o centro da circunferência e unir com esse vértice aqui, ó, formando desta maneira um triângulo. Vocês estão vendo aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Isso aqui, este segmento aqui é o raio. É o raio desta circunferência. E precisamos encontrar qual é o valor deste raio, tá? Que evidentemente é o mesmo valor que está aqui, tá? Então observe aqui, ó. Observe o seguinte. Este aqui é um ângulo. Como esse triângulo aqui é um triângulo equilátero,
esses três ângulos aqui, ó, medem 60 graus. E este segmento que nós estamos vendo aqui, ó, ele é a mediana, tá? Ele é mediana e também é bissetriz. Bissetriz num triângulo equilátero. Então, este segmento aqui, ó, que passa pelo centro da circunferência e vai até o ponto médio do outro lado, ó. Este segmento completo aqui, vamos colocar de uma outra cor para facilitar. Então, este segmento que vai daqui até aqui, este segmento, ele é a mediana. Tá, mediana, e também ele é bissetriz. Ele divide esse ângulo de 60 em dois ângulos de mesma medida, tá? Então 60 dividido por 2 vai dar 30. Então posso garantir que nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo pequenininho que nós estamos marcando aqui para vocês, ó, indicando, nesse triângulo, esse aqui é um ângulo de 30 graus. E evidentemente esse outro ângulo aqui, ó, o ângulo complementar, tá? Os ângulos agudos são complementares, esse ângulo vai medir 60. Então, nós já conhecemos e sabemos da seguinte propriedade, ó. Como o cateto oposto ao ângulo de 30 graus nesse triângulo aqui, retângulo, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, é 2, sabemos que o cateto oposto é a metade da hipotenusa, que é essa região aqui que eu estou indicando para vocês. Então aqui mede 4. Então já descobrimos aí de uma certa forma fácil, tá? Usei esse critério, esse raciocínio, e descobri que o raio desta circunferência, é igual a 4. Então o raio mede 4. Então esse valor, ó, que vai daqui até aqui, isso aqui é o raio da circunferência que eu precisava descobrir, tá? Porque com o raio da circunferência eu acho a sua área, mede 4. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar agora, uma vez que eu tenho o valor do raio, aí eu preciso descobrir agora qual é o valor deste lado, tá? Quanto é que mede este lado? Porque para calcularmos a área do triângulo equilátero, eu preciso saber o valor do lado. Então, quanto é que mede esse lado aqui, ó? Então, vamos lá. É o seguinte, nós temos que entender o seguinte, que neste triângulo que marcamos pequenininho aqui, ó, sabemos que esse apótema aqui, ó, é a metade da hipotenusa, tá? Como a hipotenusa é o raio, que nós descobrimos que é 4, devido ao conhecimento que este cateto oposto ao ângulo de 30 graus é 2, nós temos também uma outra informação. Sabemos que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. E sabemos também que o cateto adjacente, que é este aqui, ó, vai ser a metade da hipotenusa, só que multiplicado pela raiz quadrada de 3. Então vai ser este valor aqui, 2, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Horas. Então já temos aí a metade do lado, tá? Tá aqui, ó. Aqui é o ponto médio. Esse valor que vai daqui até aqui, este valor aqui, que é a metade do lado, mede 2 raiz de 3. Isso significa que a outra metade também vai medir 2 raiz de 3. Desta maneira, eu descobri qual é o valor do lado desse triângulo equilátero, tá? Que é a soma dessas duas metades. Então, o lado do triângulo equilátero é 2 raiz de 3 somado com 2 raiz de 3, que dá 4 raiz de 3. E o raio, nós já tínhamos encontrado, tá? Que é o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30 graus, tá? Esse valor é o apótema. O apótema é a metade da hipotenusa. Então a hipotenusa aqui é 4. Então já sabemos o valor do lado do triângulo equilátero desse triângulo aqui, ó.
Com esse valor eu consigo calcular a área do triângulo equilátero e sabemos o raio da circunferência, que é 4. Com este valor eu consigo encontrar a área desta circunferência, tá? Então vamos calcular a área da circunferência e deste valor vamos subtrair a área desse triângulo equilátero. Aí encontraremos a área procurada. Então vamos lá, a solução. Temos o seguinte: a área da circunferência é dada pela formulazinha πr ao quadrado. Eu vou pegar o π e multiplicar pelo quadrado do raio. Sabemos que o raio é 4, então o quadrado de 4 é 16. Então a área da circunferência vai ser 16π. Tá aí, já encontramos a área desta circunferência amarela. Precisamos agora encontrar a área do triângulo equilátero. Vamos proceder da seguinte maneira, ó. A área de um triângulo equilátero é dado por uma formulazinha: lado elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 3 e o resultado dividido por 4. Essa é a fórmula para o cálculo de um triângulo equilátero, tá? Eu pego o lado, elevo ao quadrado e multiplico o resultado, ó, por raiz de 3 e divido por 4. Horas. A área desse triângulo, então, vai ser o lado elevado ao quadrado. Horas. O lado deste triângulo nós já descobrimos que é este aqui, ó. É 4 raiz de 3. Então, tem que pegar este valor aí, ó. 4 raiz de 3 e elevar ao quadrado. Então, eu pego 4 raiz quadrada de 3. Coloco dentro do parênteses e elevo ao quadrado, que é o lado elevado ao quadrado. E multiplico o resultado pela raiz quadrada de 3. Multiplico o resultado pela raiz quadrada e não esqueço de dividir por 4, tá? Dividido por 4. Então, fazendo essas operações simples aí, ó. 4 elevado ao quadrado eu sei que é 16. Então, a área desse triângulo é 4 ao quadrado, que eu sei que é 16. Que multiplica o 3. Por que 3? Porque raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Se eu pego uma raiz quadrada de um número e elevo ao quadrado, essa raiz desaparece, vai ficar aqui o 3, tá? Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado, na realidade seria raiz quadrada de 9, que é igual a 3. E este resultado fica multiplicado pela raiz quadrada de 3. É claro que eu vou pegar esse resultado e dividir por 4. Então vai ficando fácil agora, ó. A área do meu triângulo equilátero vai ser, aqui eu posso simplificar, ó, 16 dá para dividir por 4. Eu sei que 16 dividido por 4 é 4. Aí eu multiplico 4 por 3. 4 vezes 3 que eu sei que é 12. 4 vezes 3 que é 12. Então nós temos aqui, ó, a área do triângulo vai ser 12, só que multiplicado pela raiz quadrada de 3. Então já dividi, tá? Esse 4 desapareceu, que eu já dividi com 16 aqui. Então a área do triângulo equilátero é 12 raiz quadrada de 3. Vou marcar aqui. E a área do círculo, daquele círculo completo, é 16π. O que nós vamos fazer agora é pegar esta área aqui, ó, π, e subtrair desta área aqui do triângulo, que é 12 raiz de 3. Só isso. Então vamos aos cálculos aí, ó. Então vamos mudar aqui a cor. Então a área procurada, que eu estou procurando, vai ser a área do círculo, que é esta aqui, ó, 16π, que subtrai a área do triângulo equilátero, que é 12 raiz quadrada de 3. Horas, observamos aqui que 16 e 12 ambos dão para dividir por 4, ou seja, 4 é o maior divisor comum, é o MDC de 16 e 12, é o maior número que divide 16 e 12, é o 4. Coloco o 4 em evidência, abro parênteses, como o resultado aqui tem que dar 16π, então aqui dentro tem que ficar 4π, porque 4 vezes 4 dá 16, ó, volta esse valor aqui, ó, menos 4 multiplicado por que número vai dar 12? É 4 vezes 3, então aqui é 3 raiz quadrada de 3, fecho.
E esse resultado vai ser dado em centímetros quadrados. E nós temos aqui, ó, a solução da nossa questão. A área que estávamos procurando é 4, que multiplica 4 vezes π, menos 3, que multiplica a raiz quadrada de 3, tá? Então, 4 vai multiplicar esse resultado que está dentro deste parênteses, centímetros quadrados. Ora, se você quiser saber um valor exato, que na realidade não é valor exato, é um valor aproximado desta área, tá? Se você não quiser a resposta nesse formato, que este é o formato que é indicado pelos livros didáticos e pelos concursos, tá? Se você quiser saber, então você faça a substituição aí, ó. Multiplica o 4 por 3,14, que é um valor aproximado, e multiplica o 3 por 1,7, que é o valor aproximado da raiz quadrada de 3. Aí faça essas contas aí você vai achar o valor aproximado. Mas o nosso objetivo é chegar aqui nesta resposta, tá? E chegamos à resposta. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desta resolução. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar aquele joinha para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube, e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Eu agradeço a participação. Gostaria que fizessem comentários abaixo e aguardo vocês numa próxima aula. Até mais!